grande, então vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Uma criança em idade escolar com 7 anos, né? De idade atendida no ambulatório de pediatria, apresentando edema, urina escura com aspecto de Coca-Cola, cansaço e inapetência há 5 dias. A mãe refere que há 3 semanas a criança apresentou lesões purulentas e pruriginosas no couro cabeludo que evoluíram com crostas e cicatrização espontânea. A mãe nega febre, diarreia, vômitos ou sintomas urinários, como disúria ou polaciúria. Vamos já destrinchar aí, Beth? Pode ser? Claro. Uhum. Pode seguir. Tá, então vamos lá. 7 anos. Ih, olha lá, alguém, Neilton já mandou logo, exato. Então, 7 anos com edema, urina escura com aspecto de Coca-Cola, que a gente vai pensar que isso é hematura, cansaço e inapetência, com um passado de ter tido lesões na pele, que são típicas de estreptococos, né? Impetigo, né? E ela já afastou aí, que ele não tem febre, não tem diarreia, não tem vômitos, né? Então, isso daí vai falar contra, sei lá, uma hepatite, por exemplo, que poderia dar uma urina cor de Coca-Cola, né? Nega sintomas urinários, como de usúria ou polaciúria, né? Então, o Neilton já mandou ver ali, mas vamos ver o exame físico da criança. Ele tem 28 quilos, ele ganhou 3 quilos no último mês. 1,24 m, frequência respiratória de 30, frequência cardíaca de 105, temperatura normal e pressão arterial de 120 por 75, confirmada em 2 aferições durante a consulta. Então, vamos ver, gente, ele, né, ganhou 3 quilos no mês, a gente tem que pensar em edema, né? E essa pressão, ele está dando ali a estatura da criança, né? E a PA. Porque mais à frente a gente vai lembrar, a gente tem que ligar, poxa, estatura, né? Com PA, será que eu tenho que olhar alguma coisa? E ele vai dar ali a tabela mais abaixo para a gente ver qual é qual percentil que ele está, né? E ver qual é a PA dele, né? É, o exame clínico observa-se palidez cutânea leve, edema periorbital e em membros inferiores. 3 cruzes em 4. Turgor e elasticidade da pele normais, enchimento capilar de 2 segundos, pulsos periféricos bem palpáveis e simétricos. A ausculta cardíaca está normal, enquanto a ausculta pulmonar revela estertores crepitantes em ambas as bases. O abdômen está discretamente globoso, com fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito, indolor à palpação e leve edema de parede abdominal. Então, ele coloca aqui, com base no quadro clínico e no quadro de percentil de pressão arterial para meninas por idade e percentil de estatura, responda às tarefas abaixo. Então, vamos lá olhar o quadro, porque eu acho que é importante a gente ver. Não sei se ele Eita, tá bom para ver, porque eu não consegui achar é, uma imagem melhor, mas eu ajudo vocês aqui a tentar enxergar aqui. Vamos lá. A gente tem ali, ele 8 tem, anos é 7 anos esse aqui, né? a 7 anos. Sete 7 anos anos, que está aqui embaixo. A gente tem, ah, vamos pegar metro e aqui. vinte. Metro e quanto? Que ele media, que eu já esqueci. Aqui, ele tá com 1,24 m. 1,24 m. Então vamos chegar aqui, por aqui mais ou menos, né? Então, tá. E a PA tá 120, 120, cento e quanto? vinte por 75. É isso? cento e Então, se a vinte por gente 70. botar aqui, a gente vê que ele está no percentil, tá hipertenso, né? Tá acima do percentil 95, né? 124, não é? Isso, tá Não, por cento e aqui. doze é o percentil 95. Ele tá acima, O, né? ele está acima. Então, é uma criança que está hipertensa, né? Basicamente, está hipertensa. Eu também acho que. E que mais?
Então, vamos olhar agora. Então, é uma criança hipertensa com esse quadro todo ficou bem, né? Qual é a principal hipótese diagnóstica? Glomerulonefrite pós-estreptocócica. Eu acho que é isso, né? Então, era difusa aguda pós-estreptocócica, né? E ele pede para justificar. Não pede para justificar, mas lembra que a gente vai justificar, só não justifica se ele colocou CIT. Cite a principal hipótese diagnóstica, a gente não justifica. Ele perguntou qual. Vamos justificar para a gente não correr o risco de ter De que ter que perder ponto. justificar, exato. E aí ter que, mas o recurso ele não pediu para justificar. Então, vamos justificar. Por que que a gente encontrou aí como essa principal hipótese diagnóstica? Acho que é interessante discutir isso. Então, vamos lá. Quem vai começar? Acho que o povo está cansando, né? Neilton, acho que ia É, perguntar alguma coisa, Neilton. Você começou a falar e aí parou? Então, exato, ele tem impetigo há 3 semanas, ou seja, uma história de infecção estreptocócica recente, né? Que mais que a gente pode justificar? A gente pode falar pelo quadro clínico, né? De hematúria, né? Essa urina Coca-Cola, né? Exatamente. Urina cor de Coca-Cola que mostra hematúria, né? Então, ele tem hipertensão, edema generalizado e tem sinal de sobrecarga de volume, né? Hipertensão, essa crepitação em base, isso é, cadê? A crepitação em base que ele tem, isso é congestão, né? Então, tem edema ali. Que mais que a gente pode falar? É, ele tinha algum resultado de exame? Não, né? Não, é só o que está Então, acho aqui. que clínico é esse, né? Uhum. É, Fígado o palpável. fígado, isso daí é por sobrecarga de volume, né? Esse fígado aí rebaixado, né? É, então, edema, exatamente. Então, acho que a gente pode botar essa. Vou colocar aqui. Uhum. Então, diagnóstico glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? Difusa aguda pós-estreptocócica, tem história recente de infecção estreptocócica, piodermite, hematúria macroscópica sugerida pela urina, edema generalizado, hipertensão e sinais de sobrecarga de volume, achados laboratoriais como níveis elevados, ele nem botou laboratório ali, né? Não botou. Então acho que esse Tá daí a gente colocando. pode Deixa eu tirar. ver. Não, não tem aqui. Não vi, Não não. tem, não Não. tem. Então pode tirar. Pra vocês verem, né? Uhum. Então Sim. tá. Então acho que cite qual é a próxima? Número 2. Cite 3 exames complementares e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica. Então, o que que a gente tem de exame complementar para essa criança? O que que a gente vai ter que analisar dele? A gente pode botar em três pontos, né? Primeiro, a gente vai ter que ver o que que tem nessa urina, né? Então, ele tem hematúria, tem proteína, vai ter cilindro hemático. E como que a gente vê se ele tem isso? Exame de urina tipo 1, exatamente. Caramba, Newton está mandando ver aqui, ó. Hematura, cilindro hemático, dosagem. Então, isso daí da urina, da urina. A outra coisa que a gente vai ter que ver é a gente espera ver, né? Alguma coisa que comprove a infecção estreptocócica, né? Que a gente pode fazer a ASLO, né? Que para a gente ver se vai estar aumentada, né? E a dosagem do complemento sérico, que a gente sabe que na GNDA a gente tem diminuição, né, do complemento, né?
É, acho que é isso, né? Além disso, a gente pode ter uma ajuda, né? Avaliar a função renal, né? Mas que isso não vai dar o diagnóstico e avaliar se tem anemia, né? E ele diminui C3 e C4, tá? É, então, vamos ver o gabarito, Beth? Então, vamos lá. EAS, né? O exame de urina tipo 1, que vai, a gente espera que ele tenha uma hematúria, geralmente dismórfica, né? Proteinúria leve a moderada, né? Que é diferente, por exemplo, da síndrome nefrótica, né? E cilindros hemáticos. A dosagem do complemento sérico, que vai estar diminuída, o C3, né? O CH50 também pode estar diminuído, mas o C3 é o característico da redução, e a ASLO, que é a anticorpo anti-streptolizina, que vai estar aumentada, tá? Isso. C4 geralmente normal, tá? Aí vamos para a próxima questão? Ah, aqui, exames adicionais não obrigatórios, o hemograma e a função renal, né? Então, tá. Então, vamos ver. Ah, 5 condutas médicas iniciais recomendadas para essa criança. Então, recomendados para esse caso, desculpa. Então, o que que a gente tem que fazer? É uma criança que ela está hipertensa, hipervolêmica, né? É, que teve uma infecção não tratada. Então, o que que a gente tem que fazer com essa criança? E que tem um quadro aí, né, que a gente sabe que tem uma alteração renal aí e do complemento. Então, o que que a gente tem que fazer com essa criança? A gente vai deixar ela beber tudo que ela quiser de líquido, cheio de sal. Isso aí, restrição hídrica de sódio. É, então, lembrar que ela está hipervolêmico, monitorizar clínico e laboratorial o tratamento da hipertensão, antibiótico terapia, oxigenoterapia. Então, vamos lá. Restrição hídrica, sem dúvida, né? A gente vai fazer diurético para ela, a gente vai ter que monitorizar essa pressão, né? Então, eu acho que diurético, sim, né? Temos que fazer diurético e monitorizar a pressão dessa criança, né? Então, furosemida, e tratar essa crise hipertensiva e a furosemida para diminuir o edema e melhorar a sobrecarga. A penicilina benzatina, né, para tratar essa infecção que ele teve, né? Monitorar a diurese, sim, a gente vai ter que acompanhar ele de perto, né? Vendo a diurese, a PA, né? E acompanhar clinicamente, né? Vendo a função renal, proteinúria, né? Então, pode ser que a gente precise usar algum tipo hidralazina, algum antihipertensivo, né? Que mais? Acho que a gente já falou aí de 5 coisas, né? Vamos ver, então, o gabarito? Então, vamos lá. Restrição hídrica e de sódio na dieta, indicada para controle do edema e da hipertensão, né? Monitoramento rigoroso da pressão arterial, né? Então, toda hora a gente vai ter que ver.
Aí ele coloca aqui embaixo, pode ser, se necessário, usar antipertensivos, como nifedipina, hidralazina, diurético de alça, furosemida, para controlar o edema e o alívio da sobrecarga, penicilina benzatina intramuscular, para erradicar o foco da infecção, e acompanhamento laboratorial contínuo, né? Vendo a função renal, a proteinúria, o complemento. Avaliação criteriosa para evitar a sobrecarga de líquido na presença de edema pulmonar. Eu acho que oxigenoterapia alguém botou, eu não colocaria, não, gente. O menino não tá, ele tem sobrecarga, ele tem crepitação, mas ele tá, né? Acho que ele não tá dispinico, mas tem que ficar de olho. É um menino que pode descompensar. Ai, Laís, eu não vou saber te responder qual a quantidade de líquido e sal liberados, não. Eu acho que não não cobrariam Cobraria. isso, não. Depois eu posso até estudar isso, mas eu, sinceramente, não está na minha cabeça. Eu acredito que se fosse alguma coisa que, vamos supor, se eu estivesse falando da reposição volêmica, por exemplo, né? Quando eles pedem para fazer, e aí a gente dá a reposição, eu acho que sim. Agora, nesse tipo de pergunta, eu acredito que não, né? Aí é muito do específico, sabe? Eu acredito que não também. Eu acho que aí é o especialista e vai depender de quanto ele vai estar urinando, de como é que vai estar a função renal dele, né? De, enfim, de como é que vai estar essa resposta dele, Uhum. tá? É, Aqui tem uma coisa que me ocorreu agora que eu acredito que a gente deveria incluir, que é a internação, né, Paty? Porque é eu tudo. também acho. Porque está falando aqui muito desse acompanhamento contínuo, né? Dessa questão toda, enfim, eu acho que seria interessante a gente colocar aqui também, né? Você não acha? Sim, sim, Ele está falando ali de acho. conduta médica inicial, e aí talvez a primeira coisa É. que a gente faria ali. Internação com monitorização da PA, Uhum, diurese, né? A uhum, partir da saturação, né? Eu uhum, acho. sim. Diego, acho que tem uma pergunta ali. Doutora, por que eu tenho que fazer o antibiótico sendo que esse já é uma complicação do quadro que ele teve? Então, porque ele ainda está colonizado, tá? Ele não tratou. Lembra que o streptococcus, ele tem as complicações agudas, né? Sei lá, e tem as complicações a longo prazo. Então, lembrar né, das complicações a longo prazo do streptococcus, que é a glomerulonefrite e a febre reumática, né? Então, você tem que tratar ele, né? Ele melhorou porque o streptococcus ele melhora. Se a gente não tratar, ele vai melhorar. E a criança vai ficar boa, aparentemente, mas sujeita às complicações, tardias do streptococcus. Obrigado, doutora. Tudo bem aqui? Vamos ver a outra. Então, vamos lá para outra questão. Na evolução deste caso, cite 4 situações entre achados clínicos e resultados de exames complementares que indicam a necessidade de estudo anatomopatológico do órgão afetado. Então, lembrar, gente, que a gente raramente precisa biopsiar o rim de uma criança com glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? Então, quais são as condições que a gente faz isso? A persistência de C3 baixo, né? A ausência da recuperação da função renal, síndrome nefrótica, né? Hematúria macroscópica prolongada por mais de 4, 6 semanas. Gente, vocês estão muito bem. É isso aí, né? Só que eu acho que a hematúria são 6 semanas, eu acho que. Agora eu fiquei na dúvida do tempo dessa hematúria, porque eu acho que 4 a 6 semanas ele ainda pode ter. Não, não são 6 meses, não. Vamos confirmar isso? É, A proteinúria, eu sei que é mais tempo, né?
Que mais que a gente, que mais que você botou aqui? Ah, e a gente tem que ver, o C3 baixo por mais de 8 semanas, perda, aumento, né, da disfunção renal, né? Quer dizer, se persistir com a ureia e creatinina aumentando, e se tiver coisas diferentes, como síndrome nefrótica, né? Uma coisa importante de botar também história familiar, tá, gente? Porque tem aquelas doenças renais que tem muito a ver com a história familiar, que às vezes várias pessoas da família têm aquelas síndromes nefróticas familiares, né? Então, assim, é, então acho que isso é importante também. Agora, eu estou na dúvida se são. Beth, a gente tem como confirmar isso, dar para eles depois, porque eu Sim, acho que são claro. 6 Lógico, a gente meses. passa sim. Aham. Aí a gente até coloca lá no grupo a resposta direitinho. Eu não sei, eu acho que são 6 meses, mas eu não. é, agora eu não sei. Agora eu estou na dúvida se são 6 semanas ou 6 meses. Realmente eu fiquei na dúvida. Mas a A gente gente, olha a depois, gente então, responde ali. Uhum. Sim. tá? Ah, gente, teve uma dúvida da semana passada do sulfato de magnésio na crise asmática. Mas você quer acabar É, aqui, Paty, para depois responder Ah, essa sim, daí? sim. Porque vai que eles têm Eu tô, outra? eu tô É, com fuga de ideias. não, vamos lá, não tem problema. Podemos mostrar aqui o gabarito? Pode. Pronto. Então, vamos lá. Persistência da hematura macroscópica ou proteinúria após 6 meses, mas eu acho que isso está errado. Eu acho que são 6 semanas mesmo, Beth. Eu acho que esse Aonde que tá gabarito errado? está errado. No 1, Tá, mas persistência de hematura ou proteinúria após seis vamos, semanas e não 6 meses. vamos procurar e aí eu já corrijo aqui. A hora que você me der o certo, eu já Tá. coloco aqui. 4 a 6 semanas, né? 4 a 6 semanas, é isso mesmo. Tá, então eu corrijo aqui. Tá. Hipocomplementa, o complemento persistentemente baixo, né? O C3. A deteriorização progressiva da função renal, com aumento persistente de ureia e creatinina. Presença de achados atípicos para GNDA, como febre prolongada, alterações neurológicas, síndrome nefróticas graves, e aí a gente pode colocar também história familiar, né? É, de doença renal, às vezes presenças de sinais sistêmicos ou outras alterações, tipo uma plaquetopenia mantida, vasculite na pele, que pensar se a gente pensar em um lúpus ou algo assim, né? É, Então é isso, Dúvidas certo? aqui nessa? É, Agora acho que dá para responder, então, essa que você ia falar, Paty. sim, é sobre aquela crise de asma grave ou exacerbação grave da asma, né? Alguém perguntou sobre o sulfato de magnésio, de se não teria que ser feito. E era só para a gente lembrar que aquela questão, a gente estava numa unidade de atenção primária, né? Então, a gente não vai fazer isso na unidade de atenção primária. Então, era isso, tá? Era essa a dúvida, né? Mas aí É. qualquer coisa, se surgirem outras dúvidas, pessoal, até de outros casos que a Gente. gente não tenha destrinchado aqui, pode mandar, manda lá no grupo e eu passo para a Paty, tá bom? E a gente às vezes tem que consultar mesmo, porque a gente não, Não dá para lembrar não, tudo, né, Paty? não lembra tudo mesmo e não tem que ter nenhuma vergonha de não lembrar, né? Então, vocês estão super afiados. Eu acho, Beth, que essa dinâmica sem o gabarito foi bem melhor.
Eu não sei o que o pessoal achou, mas eu achei que foi teve muito mais participação. Eu acho que foi bem, enfim, depois o pessoal te dá aí o feedback, né? Sim, sim. Algumas pessoas me procuraram ali no particular para também dizer que gostaram mais assim. É, e aí a gente está testando aí. Fizemos GO ontem, pede, vamos ver o restante, como é que fica. E aí a gente mantém o que a maioria preferir, né? Para que vocês aproveitem bastante, né? Então, o legal da gente estar aqui discutindo, né? De estar colocando aqui as dicas e tudo mais, é que vocês participem mesmo. Ó, puxa, isso aqui vamos fazer desse jeito e não, para a gente ficar afiado aí para essa prova, tá bom? Ah, gente, parabéns aí, vocês resistiram. É, hoje a gente está com tempo, né? Vocês foram bem rápidos nas perguntas ali, não tiveram muita coisa. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa para a Paty, a gente está super à disposição, tá? Então, de qualquer forma, Paty, obrigada, tá? Pelo dia Nada, hoje. gente. Pessoal, então, obrigada. Ah lá, ó, doutora, qual era o lembrete do sulfato de magnésio? Então, que para asma grave, crise asmática grave, exacerbação grave, né, da asma, ele pode ser feito como depois de se tentar as outras medidas, mas isso daí não vai ser feito na unidade primária, que era a questão, né? A gente estava numa unidade de atenção primária, então acho que é isso. Era que alguém perguntou sobre o sulfato de magnésio, mandou a pergunta para a Beth. Era só Isso, para mandou responder. para mim. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então não Não, não é que faz. não faz, não sei se é o Gabi ou a Gabi, É, não é que Gabi. não faça, mas é porque era na conduta a gente não botou como sendo para ser feito, e não era mesmo para fazer na unidade de atenção primária. Você não vai responder que vai fazer uma droga que não tem, né, que precisa de monitorização, etc. Era o contato inicial, tá? Ok? Tá, gente? Então, Então tá bom, pessoal. Boa noite, bom descanso para todos, tá? Qualquer coisa aí me deem um alô, tá? Paty, tá obrigada, bom. viu? Boa Ah. noite. Boa noite, gente. Até mais então, pessoal. Até.